Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este dia 19 de novembro, este sábado. Estamos celebrando hoje São Roque Gonzales, Santo Afonso Rodrigues e São João de Castilho, presbíteros mártires. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 20 do Evangelho de São Lucas, dos versículos 27 a 40. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se darão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Amados e amadas de Deus, Jesus está em Jerusalém. Jesus tem diante de si os saduceus que negam a ressurreição. E os saduceus colocam então essa questão para Jesus, a partir dos preceitos da lei mosaica, onde quando o irmão morre sem deixar descendência, o outro irmão deve se casar com a mulher. Então contam para Jesus a história de uma mulher com a qual os 7 irmãos se casaram com ela sem deixar descendência. E a questão, na vida futura, na ressurreição, ela será esposa de quem? Amados e amadas de Deus, contam uma história para Jesus para obter uma resposta, mas no fundo querem aqui colocar Jesus à prova. E Jesus vai mostrar que na ressurreição, na vida futura, as pessoas não se casam nem se dão em casamento. Ele vai dizer: nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se darão em casamento. E Jesus vai mostrar que seremos seres espirituais, seremos iguais aos anjos. Amados e amadas de Deus, Jesus mostra que na vida futura nós seremos seres espirituais, nós viveremos numa outra dimensão, não na dimensão mais carnal, não na dimensão mais sensitiva desta vida, mas seremos seres espirituais, viveremos eternamente com Deus, seremos como os anjos de Deus. E Jesus remete aqui ao Antigo Testamento, ao Pentateuco, quando ele diz que os mortos ressuscitam. Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quer dizer, Abraão, Isaque e Jacó estão vivos em Deus, vivem em Deus. E por isso Jesus diz: Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Amados e amadas de Deus, é a realidade da vida eterna, é a realidade da ressurreição.
Esse texto mostra para nós que a vida humana tem uma outra dimensão. A vida humana não termina com a nossa morte, mas o ser humano foi criado por Deus para ter vida, vida eterna, vida definitiva. Este texto mostra para nós a dimensão futura da nossa vida, a grande esperança que o ser humano tem de ter vida e vida definitiva junto de Deus. E o Evangelho termina, então, com alguns doutores da lei que dizem para Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E diz o texto do Evangelho, e ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma para Jesus. Jesus falou muito bem, Jesus mostrou a dimensão futura do ser humano, a dimensão futura da vida de cada um de nós. Que esse texto nos ajude verdadeiramente a esperarmos, a termos a certeza da vida e da vida eterna. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.